Olá para todas e para todos, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar a nossa disciplina Sol 552, Geoquímica de Superfície. E na aula de hoje a gente vai tratar sobre processamento estatístico dos dados, né? Nas aulas passadas a gente já abordou sobre como os processos geoquímicos alteram a composição química dos solos, como o homem, como as comunidades humanas afetam a composição química dos solos e dos sedimentos, e a gente também já viu como a gente pode fazer análises que vão extrair os tipos de dados que nós precisamos para fazer as observações. Agora a gente vai dar algumas pinceladas sobre como é possível tratar ou interpretar esses dados. Basicamente, a interpretação ela está sempre pautada na estatística, né? E a estatística, embora muita gente não goste muito, ela é uma ferramenta extremamente importante para a ciência, né? A estatística ela está relacionada desde a obtenção dos dados num censo ou numa amostragem, no nosso caso, numa coleta em campo, pode ser dita como isso, ou um material de referências bibliográficas que são levantados, a organização desses dados na forma de tabelas, o processamento desses dados através de testes estatísticos e depois a interpretação e exposição desses dados. Lógico, a estatística, então, vai ser fundamental para que a gente consiga compreender e extrair informações dos dados que são levantados em campo e obtidos através de análises laboratoriais. A estatística, ela tem alguns campos e eu vou falar aqui desde os campos mais simples até aqueles campos mais complexos. Dos mais simples que a gente pode começar, vamos tratar da estatística descritiva, que tem como papel descrever os dados que são levantados e obtidos através de análises laboratoriais. Essa estatística descritiva é muito parecida com aquela estatística que a gente aprende na educação básica, que a gente aprende nas universidades, mas que muita gente não dá muita atenção porque acha muito simples. Essa estatística simples, às vezes bem bobinha, né, bem tranquila de ser obtida, ela pode nos fornecer muitos dados e muitas informações que são extremamente úteis para com que a gente faça o estudo de alguma área. A estatística descritiva, ela contempla medidas de posição, medidas de dispersão, medidas de distribuição e medidas de correlação. Vamos começar falando das medidas de posição, e essas medidas de posição vocês já conhecem todas elas, talvez duas delas mais comumente, são a média, a moda e a mediana. A média, a gente sabe muito bem, ela vai tender a representar um comportamento geral de uma amostra ou de uma população. Bem, essa definição ela não está restrita à média, mas sim a qualquer medida de posição que a gente esteja falando. Então, tanto a média, quanto a moda, quanto a mediana são simplesmente medidas que vão dar uma tendência geral dos dados que foram obtidos por nós. Então, deem uma olhada para esse gráfico aqui, por exemplo, e eu coloquei no eixo X uma variável qualquer. Podemos pensar o teor de sílica, ou o teor de ferro, ou o percentual de artefatos que são encontrados numa área, ou o teor de titânio, ou o teor de zircônio. Pensem a variável que vocês quiserem, ok? E cada pontinho roxo aí é uma amostra que foi coletada que tem um valor específico. Então, cada pontinho aí representa um teor de ferro, por exemplo. Onde a gente tem teores mais baixos, teores aqui intermediários e teores bastante elevados. Quando eu calculo a média, que é simplesmente uma medida de posição,
eu utilizo no meu cálculo toda a amostragem, todos aqueles registros e o número de registros que possui. Então, se eu fizer uma coleta de 30 amostras, eu vou usar os dados de cada uma dessas amostras e simplesmente divido por 30. Todo mundo sabe. Se for 50, por 50, e assim vai. O que nem todo mundo sabe é que a média ela sofre uma influência muito grande daqueles valores extremos, que algumas vezes a gente ouve falar como outliers. Esses outliers são valores muito discrepantes do restante da minha população ou do restante da minha amostra. Então, por exemplo, dentro desse gráfico aqui, eu posso considerar que talvez, esse pontinho roxo aqui, ó, seja um outlier negativo. Por quê? Porque o teor de ferro dele está muito abaixo em relação ao restante da minha população. Do mesmo jeito que eu posso considerar que talvez esses dois pontos aqui, ó, sejam outliers positivos, porque o teor de ferro está muito acima do normal, da minha tendência geral. Quando eu calculo a média sofre muita influência desses valores extremos. Então, a média, ela pode muitas vezes ficar muito abaixo ou eventualmente muito acima da tendência geral dos dados. E, por exemplo, neste meu exemplo aqui, ela poderia não necessariamente representar a minha população. Por quê? Olhem só, eu tenho uma média que ela está pegando valores muito mais baixos de ferro, quando na verdade existe uma grande concentração de registros aqui, ó. Então, a média é uma tendência, é uma medida de tendência geral, é uma medida de posição muito interessante para a gente, porém muitas vezes também problemática, caso os nossos dados apresentem esses valores extremos. Mais à frente a gente vai falar de como eventualmente identificar esses valores extremos, ok? Uma medida que aí eu particularmente gosto bastante e que sou muito mais adepto é a mediana. A mediana também é uma medida de posição, que também vai te dar uma informação geral sobre os dados, porém a mediana não sofre influência desses valores extremos, não sofre influência dos outliers. Então, a mediana ela vai ser sempre uma medida que vai dividir os seus dados em duas partes iguais, 50% acima, 50% abaixo da mediana. E com isso você vai ter uma posição central dos seus dados mais claro. E aí eu sei que, por exemplo, se nesse meu exemplo aqui eu tenho 50% de Fe2O3, eu sei que metade das minhas amostras coletadas tem menos do que 50% de Fe2O3 e mais da metade, perdão, e outros 50% dos dados tem mais do que 50% de Fe2O3 na sua composição. Então a mediana é uma medida que ela vai ser mais centralizada e sofre menos influência desses valores extremos. A moda é uma variável de posição também muito interessante, porém ela é mais restrita para variáveis que são ordinais ou mesmo simbólicas, né? Como, por exemplo, o tipo de litologia, ou a classe de solo, ou o nome de uma espécie. E aí eu posso falar qual é a espécie vegetal dominante numa área, ou qual é a classe de solo dominante numa área, ou qual é a litologia ou o tipo de rocha dominante numa área a partir da moda. Eu não consigo calcular a moda muito bem para valores numéricos, né? Geralmente não dá muito certo, mas para valores ordinais e valores que são de texto, para a gente tem um valor muito mais interessante, elas têm uma contribuição muito maior. E aí a gente consegue ter uma noção da tendência geral também de campos ordinais.
As medidas de dispersão é um outro grupo de variáveis, de cálculos que a gente pode proceder, e agora elas não vão falar para a gente o comportamento geral da nossa amostra ou da nossa população, mas, pelo contrário, vão falar sobre a diversidade dessa população ou dessa amostra. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente. As medidas mais comumente calculadas são desvio padrão, variância e coeficiente de variação. Eu não vou entrar no detalhe do cálculo de cada uma aqui, porque senão a gente vai dormir, né? E de tão chato, e não tem tanta serventia assim. O mais interessante é a interpretação. O desvio padrão é uma medida muito interessante quando a gente está considerando a nossa variável em si e a nossa população ou a nossa amostra por si. Então eu consigo avaliar bem a variação do teor de ferro dentro daquele conjunto amostral que eu coletei. Porém, contudo, todavia, o desvio padrão, ele não me permite, o desvio padrão e a variância, eles não me permitem muito bem comparar aquela amostra com uma outra amostra, ou aquela variável com outra variável. Por exemplo, vamos dizer que eu fiz um estudo de área, um estudo de uma área, e eu coletei amostras e eu analisei a composição química dessas amostras. Então, eu determinei a quantidade de ferro, de silício, de carbono, de fósforo. E aí eu quero avaliar, por exemplo, qual é a variável mais heterogênea. Por quê, Jota? Variáveis que são heterogêneas contam muito para a gente. Se eu tenho, por exemplo, uma grande diversidade, uma grande variação dos teores de fósforo, quer dizer que essa é uma variável importante para eu fazer o quê? Eu discriminar, de eu estratificar o meu ambiente. Porque provavelmente existem áreas com teores muito baixos, áreas com teores medianos e áreas com teores muito altos de fósforo. Quer dizer que eu posso compartimentalizar minha área de estudo de acordo com essa variável. Eita, então isso é uma coisa importante, porque eu entendo que o fenômeno que eu estou estudando, ele ocorre de forma diferente na área de estudo. Ele não é mais do mesmo. E isso é uma informação sempre muito importante que a estatística traz para a gente. Só que para eu saber qual é a variável, ou quais são aquelas variáveis que são importantes para eu entender a diversidade do ambiente, eu preciso calcular as medidas de dispersão e eu preciso compará-las. Infelizmente, desvio padrão e variância não permitem essa comparação entre variáveis. Por quê? O desvio padrão e a variância estão findadas, estão relacionadas à sua unidade e à variação daquela propriedade. Então eu não posso comparar, por exemplo, o teor de fósforo e o teor de ferro das mesmas amostras. Não posso quando eu uso desvio padrão e variância. Eu também não posso comparar áreas diferentes. Jota, eu fiz um estudo aqui no quadrilátero ferrífero e eu achei dados lá de Carajás e eu gostaria de comparar esses dados. Ou eu achei lá de Diamantino e eu gostaria de comparar esses dados. Com o desvio padrão, com a variância, você não pode fazer isso. Porém, você pode fazer com coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele sim é uma medida extremamente interessante, porque ele te permite comparar variáveis coletadas numa mesma amostra e também sítios amostrais diferentes. Então, utilizando o coeficiente de variação, eu posso sim comparar amostras que foram coletadas no quadrilátero ferrífero com amostras que foram coletadas lá em Diamantina. Eu posso comparar o teor de ferro das amostras coletadas no quadrilátero ferrífero com o teor de fósforo coletado nessas mesmas amostras. E com isso entender quais são as variáveis mais homogêneas e aquelas variáveis mais heterogêneas. Olhando para esse gráfico, a gente consegue entender muito bem o que as medidas de dispersão contam para a gente. Nessa parte de cima aqui, a gente tem uma grande variação, ou pelo menos uma maior variação dos dados em relação a essa parte de baixo. Ou seja, essas amostras que foram coletadas numa área de estudo X, elas representam uma diversidade de, por exemplo, o teor de ferro muito maior em relação às amostras que foram coletadas nessa área. Nessa área existe uma maior homogeneidade
em comparação com a área de cima. E aí isso me traz muita coisa interessante. Opa! Se existe uma maior homogeneidade, pode ser que a ocupação humana ela foi mais pontual e ela foi mais homogênea naquela área. Se eu tenho uma grande diversidade de dados, quer dizer que a ocupação humana ela pode ter se dado em tempos diferentes, pode ter se dado por grupos humanos diferentes e ela pode ter se dado de forma esparsa, localizada, pontual, numa área aqui, numa área acolá, e não tão ampla. Isso é uma informação que a gente só consegue tirar da estatística depois que a gente consegue fazer todas as nossas coletas e amostras. Por isso a estatística é tão fundamental, tão importante para a gente. Outras medidas que são muito importantes também são as medidas de distribuição. As medidas de distribuição, como o próprio nome fala, vão falar da distribuição dos dados. E existem algumas medidas que a gente usa para justamente calcular essas medidas de distribuição. Hoje a gente vai falar das duas primeiras, que são as mais importantes, e depois a gente fala do resto. Assimetria e curtose. Assimetria e curtose vão falar muito para a gente de como os valores de uma variável e a frequência de valores dessa mesma variável ocorrem numa área de estudo. Jota, como assim? Vamos ver com calma. Vamos pensar numa área de estudo qualquer, aonde eu tenha todos esses pontinhos aqui como áreas possíveis de se coletar. E aí, esses pontinhos agora escuros são as áreas que eu fui lá e coletei uma amostra. Levei para o laboratório, analisei com base, por exemplo, na fluorescência de raio-x, como a gente viu, peguei os meus dados e agora vou tentar interpretá-los. Comecei a tabular os dados e, por exemplo, eu vejo aqui numa tabela, amostra por amostra, a quantidade de ferro ou o teor de ferro que eu tive. Fiz um cálculo das medidas de estatística descritiva de posição e de dispersão. E agora eu vou tentar montar um gráfico onde mostre a variação do teor de ferro, que é a variável que eu estou estudando, e o número de indivíduos que possui aquele teor. Como assim, Jota? Vamos dar uma olhada nesse gráfico com um pouquinho mais de calma. Pensem nele aqui, ó, onde o meu eixo X é o teor de ferro, e o meu eixo Y vai ser o número de indivíduos que possui aquele teor de ferro. Então, por exemplo, eu posso colocar que eu tenho duas amostras que eu coletei, elas têm o mesmo valor, elas têm 320, aqui, perdão, não era para ser 320, era para ser 32% de ferro, ok? Agora eu tenho uma amostra que tenha 9,5% de ferro. E quando eu coloco todas as minhas amostras, eu consigo avaliar agora a variação da quantidade de ferro e do número de indivíduos que eu tenho. Geralmente, quando eu coloco essas variáveis todas aqui, elas mostram para a gente alguns formatos. Esse formato ele pode ser interpretado. Eu considero que o pico aqui do número de indivíduos representa uma maior frequência ou um maior número de indivíduos, né? Lógico, aqui está escrito renda, mas aí vocês me corrijam aqui, por favor, teor de ferro. Aqui eu tenho um grande número de indivíduos que possui esse teor de ferro. E esse número de indivíduos que tem esse teor de ferro decresce quando eu caminho em direção ao meu valor máximo e decresce quando eu caminho em direção ao valor mínimo. Então eu tenho aqui um máximo número de indivíduos e esse número decresce para cá ou decresce para cá. Quando a gente analisa as medidas de distribuição, a gente quer saber qual é a posição da média em relação a esse número de maior indivíduos ou uma maior frequência. E a gente também quer avaliar a simetria dessa figura que é desenhada.
ok? Quando a gente faz essa distribuição, essas medidas de distribuição, a gente está basicamente avaliando a proporcionalidade e a distribuição de dados em relação ao número de desvios padrão em relação à média. Mas a gente não vai se preocupar com isso, vamos se preocupar com a interpretação. O que isso quer dizer para a gente, que é muito mais importante. Quando eu avalio a assimetria, eu quero avaliar qual é a posição da média em relação à posição de maior frequência, aquele pico do desenho que a gente consegue analisar. E a assimetria, ela pode apresentar valores positivos, valores negativos ou iguais a zero. Quando eu tenho aqui um gráfico onde a média ela coincide com a mediana, coincide com a moda e coincide com a maior frequência, a gente vai ter um gráfico que vai parecer muito um sino, que a gente tem até falado de distribuição gaussiana ou de distribuição normal, não é? Mas podem ver aqui, ó, que a gente tem eventualmente alguns gráficos aonde a minha média ela pode estar deslocada em relação a esse ponto de maior frequência. Lembrando, por que ocorre esse deslocamento? Porque a média ela sofre influência dos valores extremos, daquilo que a gente chama de outliers. Então, a média ela pode apresentar um valor inferior à mediana, que está deslocada em relação àquele ponto de maior frequência, em relação à moda, ou então a média pode apresentar um valor superior, como nesse gráfico aqui, ó, àquele ponto de moda, de maior frequência. Então, eu posso ter um deslocamento dessa condição aqui. E esse deslocamento serve para falar para a gente que, opa, os meus dados têm outliers, os meus dados têm valores extremos. Quando a média está abaixo da moda, está abaixo da mediana, eu tenho outliers negativos, eu tenho valores, amostras com valores muito baixos que puxam, que arrastam a média para baixo. Quando eu tenho a média acima da moda, acima da mediana, eu tenho outliers positivos, eu tenho valores, eu tenho amostras com valores muito mais altos do que o restante da minha população. Isso puxa a média para cima, isso puxa a média para o alto. E aí a gente pode avaliar, nesse caso, por exemplo, quando a gente tem a assimetria à esquerda, quando a nossa média ela está acima da moda, acima da mediana, a gente tem os outliers positivos que puxam a média para o alto, para um valor mais alto. Ou quando a gente tem uma distribuição simétrica, ou a gente não tem assimetria, que é justamente quando existe uma coincidência de média, mediana e moda. Aqui eu escrevi errado, vocês me desculpem, seria média, moda e mediana. Neste caso aqui, eu não tenho outliers. Eu tenho uma distribuição bastante concentrada em relação à posição da média e que se distribui igualmente em relação à medida que eu me distancio da média. A curtose, ela já vai ser uma outra medida de posição, que agora também, perdão, uma medida de distribuição, que também vai ser muito importante, porque ela vai falar sobre a concentração dos dados ao redor da média. E a curtose, ela pode ser classificada em 3 tipos diferentes. Esse tipo aqui que a gente consegue ver como leptocúrtica, por exemplo, onde o gráfico em vermelho a gente consegue ver que ele está mais fino do que o gráfico em azul. É bem perceptível, né? O que o gráfico vermelho tem de diferente em relação ao azul? Ele mostra que existe uma concentração muito grande de amostras que tem valores próximos da média, mas na medida que eu me distancio da média,
cai a frequência muito absurdamente. Quando eu tenho uma distribuição leptocúrtica, quer dizer que eu tenho uma irregularidade muito grande dos meus dados. Eu vou coletando várias amostras, várias das minhas amostras têm, por exemplo, teor de ferro muito baixo, e algumas amostras têm valor muito alto, e esse valor é o valor que está influenciando na média. E aí eu tenho uma distribuição leptocúrtica com uma concentração de amostras aqui muito grandes em relação à média, e na medida que eu me distancio da média, praticamente amostra nenhuma. Eu posso ter a distribuição mesocúrtica, que é justamente um equilíbrio simétrico, que a gente tem uma frequência muito grande em relação à média, e na medida que a gente se distancia da média, tem um gradual decréscimo. A frequência ela vai caindo ligeiramente, mas gradativamente, na medida que eu me distancio da média. E eu posso ter distribuições platicúrticas. É aquelas que, mesmo distantes da média, têm uma frequência muito grande e muito parecida com aquela da média. Quando acontece isso aqui, é porque a gente tem casos, quadros muito homogêneos dentro da nossa área de estudo. Mostra para a gente que, opa, tem uma concentração de dados muito grandes, com uma frequência muito grande na minha área. E aí eu posso começar a avaliar se eventualmente não existem grupos, porque existe uma frequência muito grande de dados, de amostras com dados muito diferentes, muito discrepantes. Eventualmente existem grupos, ok? Eu vou encerrar o nosso tópico por agora, para que na aula que vem a gente continue falando sobre as medidas de estatística que podem nos trazer informações importantes. Ok? Um abraço!